Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 2 minutos, hoje quinta-feira, né? Quinta-feira, gente. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Bênção de Deus, que bom estarmos juntos nesta manhã. Hoje, né, tem culto a parte da tarde, a partir das 15 horas, nosso culto de fé de socorro, milagres e libertação. Você é bem-vindo, você é convidado a estar conosco hoje à tarde, né? E também você é muito bem-vindo a estar conosco aqui pelo Facebook, programa Encontros de Fé, de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 horas da manhã. É bênção, bênção, bênção de Deus, gente. Muito bom estarmos juntos. Você coloca o seu comentário, participa, né, curte, compartilha e nos auxilia aí. Né? Na verdade, nos auxilia não. Estamos juntos nesse projeto que é alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Temos boas notícias aí. As publicações, né, do Congresso, das transmissões do Congresso, a nossa live do Congresso, atingiram cada noite em média de 25 a 26 mil pessoas. É isso, né, Bruna? Bom dia, Bruna. Bom dia, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio. É sempre bom começar amanhã com uma boa notícia, né? Legal, né? 26 mil pessoas, né? Que bacana. Entre 25, 26, até 27, conforme a noite, né? Muito bacana, assim. Isso nos anima ainda mais, né? Isso é muito legal mesmo. Legal. Então tá aí, gente. Já vamos aqui, quando o pastor Adroaldo estava falando aqui, eu já estava curtindo aqui, compartilhando, aliás, e já vamos estar aqui juntos, né? Juntos, somando, tendo engajamento. Então é importante não somente que você, né, tenha acesso à transmissão, como você compartilha, você curte, você comenta, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Tá certo, pessoal? 8 horas e 4 minutos, hoje quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Hoje é tarde, às 15 horas, tem culto, gente. Não vamos esquecer, tem culto hoje à tarde, a partir das 15 horas. Ontem à noite, uma noite muito abençoada. Pastor Adroaldo, pastor Adroaldo, meu amigo, né? Foi muito boa a palavra, foi bênção, bênção, bênção de Deus. Foi bênção, a presença de Deus muito forte, pastor. Legal, assim, né? É muito interessante, assim, tem cultos que tu percebe que Deus está agindo, né? Uhum. Eu tenho certeza que Deus tocou pessoas em casa e até eu quero dizer, se você recebeu algo em casa, se você foi tocado por Deus, coloca ali nos comentários, depois nós vamos estar lendo, né, pastor? Claro. Foi muito legal mesmo e divulgue esse vídeo, divulgue os cultos, né? Porque os cultos são para abençoar as pessoas, exatamente, né? Essa live, ela tem o intuito de alcançar vidas que, quem sabe, estão sofrendo e não podem vir a um culto, né? E isso é um contato com o Evangelho. Sempre quando nós vamos fazer um culto online, né, além das pessoas, nós estamos ali sentindo e percebendo que Deus está agindo na vida das pessoas que estão assistindo. É muito bacana, é bem interessante, assim, é algo que toca a vida da gente, assim, né? O propósito sempre é servir a Deus, pregar o Evangelho e ser bênção na vida das pessoas, né, que nos assistem. É bênção. Legal. Pessoal, passando a agenda, as atividades da igreja, lembrando que final de semana é final de semana de Santa Ceia, e nós vamos ter Santa Ceia no domingo na Parada 64, sábado nas congregações, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. Na 64, anota aí, na 64 tem culto às 9 horas da manhã, domingo, dia 7 de março, tem culto às 9 horas da manhã, às 10h30, depois às 5h30 da tarde e às 7 horas da noite. Das 7 horas da noite já está esgotado, não tem mais agenda, não tem mais espaço. Então, já está esgotado as inscrições para o culto das 19 horas, das 7 horas da noite. Tem vaga ainda às 9, às 10h30 e eu não sei se ainda tem para 5h30. Então, pessoal, vamos nos agilizar. Se tiver que fazer mais reuniões, nós vamos fazer. A gente está aí para trabalhar e para servir. Porque o número está bem reduzido de pessoas para participar do culto. Santa Ceia, né? Então, o pessoal, ao horário das 10h30, o pessoal está relutando, né? Mas, gente, o culto é 1 hora de duração. Se vocês olharem, tem um intervalo de 1h30, porque nós começamos às 9, terminamos às 10. Das 10 às 10h30 é tempo de limpar as cadeiras
higienizar o salão. E para não ter o encontro das pessoas. Estão saindo, Exatamente. todas vão sair para que Exatamente. todas possam entrar, para que não haja aglomeração, né? Exatamente. Então, essa forma de fazer o culto ontem, 50 minutos, 55 minutos, tem sido o nosso cuidado, até porque a gente está terminando às 20 horas, tem que encerrar tudo, mas durante o dia também o culto vai ser de 1 hora. Tá? Então, assim, ó, o culto começa às 9, 9h50, 9h55, está terminando, no mais tardar 10 horas. Aí tem 30 minutos, sai uma turma, entra outra, a gente higieniza o salão. Aí o culto começa às 10h30, às 11h30 está encerrado. Tá, pessoal? Até para evitar muito tempo a gente junto também no mesmo ambiente. Embora o número é reduzido de pessoas e o nosso salão ele é grande. E também às 5h30, às 6h30, termina o culto, aí começa o outro às 7 horas. Que aí será a nossa transmissão, a nossa live. Então faça a inscrição 996-321-740. 996-321-740. Enquanto o pastor Adroaldo passa o recado a respeito do culto do Parque Namorado do Vale 1 e das demais congregações, né, você já pode, né, ficar atento aí. O tema que nós queremos dar continuidade é falando sobre medo, né, foi sugerido no programa, na semana passada, quinta-feira passada, foi sugerido o tema medo e a gente já abordamos um pouco ontem, né? E queremos dar continuidade falando sobre esse tema que é tão pertinente e é um medo que acaba trazendo consequências para a vida de muita gente. Pastor Adroaldo, vai lá. Eu gostaria de estender o convite também, né, para todos aqueles, né, Parque Florido, ali da nossa Centenário ali, da Centenário, Porto Alegre, 1170. 1170, que a gente Parque Central Park, o pessoal brinca, né? Parque Barra Centro. Parque Barra Centro, e exatamente. Aí, mas é uma congregação muito querida ali, muitos amigos ali, também no Parque Florido, também aqui, e também ali no Namorado do Vale 1, né? Na Araújo Viana 55, nós vamos estar juntos ali na Santa Ceia do Senhor. Nós vamos ter ali no Namorado do Vale 2 cultos. O primeiro culto, podemos até ter 3, né? O pessoal está se inscrevendo, está rápido, né? A inscrição, né? Tô vendo, hoje nós somos quinta, já sábado, né? Já tá perto. Então é importante você fazer inscrição para os cultos que vão acontecer às 6 horas, né, da tarde, das 6 às 7 e das 7 às 8, né? Tendo um intervalinho de 10 minutos. Como a congregação é menor, né, pastor, a gente consegue de alguma forma, né, organizar para que mais fácil de sair. Então, a expectativa é forte, é sempre muito importante a questão da Santa Ceia. E vem estar conosco, não fique de fora, não deixe para se inscrever na última hora. Vamos manter a questão da organização, o povo cristão organizado, o povo cristão, ele não deixa as coisas para a última hora, né? Então, até porque aquele que deixa para a última hora, né, se Jesus voltar e a gente sempre te deixar as coisas para a última hora, pode ser que a gente fique. Então, o povo de Deus tem que estar sempre preparado, pronto. É isso, né? É isso aí. E eu queria também, pastor, antes de nós dar sequência, hoje é um dia muito especial, né, pastor? Que dia é hoje, pastor? Hoje é dia 4 de março. Hoje é dia 4. Tá com uma cara de quem vai fazer arte. Dia 4 de março. 4 de março. Hoje nosso pastor Márcio está de aniversário, hein, pastor? Vai me deixar vermelho aqui, cara. Tu ficou vermelho também, tia. 4 de março, irmãos. Pastor Márcio está de aniversário hoje, hein? Tô fazendo 25 anos. 25 anos, Bruna. 25 anos, Bruna. Vamos deixar assim, né? Não vamos nem mexer nisso. 52 aninhos estou completando hoje. Deus te abençoe, pastor. Legal, é uma bênção servir assim ao teu lado, assim, né? Coisa boa. É um pastorzão, nosso pastor, né? Pastor da igreja aqui da nossa cidade, né? Temos na convivência aprendido a admirar, assim, né? A Bruna tá fazendo sinal pra ti, a seguir esses passos, né? Não, ela tava com ansiedade de eu falar logo, mas eu tava esperando chegar mais gente, né? Não adianta falar no início, né? Tá jóia. Né? Então, e assim, é uma bênção servir junto, assim, né? Geralmente ela faz sinal pra mim, né? Tu vê família, então... Hoje... E aí eu tô aqui, eu tô olhando pra ela aqui, Eu senti que quando eu olhava pra cá, alguém se mexia lá, de ela... Mas eu queria que chegasse mais gente, né? Então, a gente tava... O pessoal tá chegando ainda. Mas que Deus te abençoe, pastor. E eu queria te convidar, você que tá aí, já manda ali, ó, teu parabéns ali. Vamos estourar os comentários hoje, né, Bruna? Vamos mandar bastante comentário ali. Isso aí, gente. Porque pra nós o presente é nosso, assim, né? A gente... Estranho, né? Não dá pra ficar zeloso como pessoa, não é puxar o saco, né? É zeloso. Mas não, é questão assim de a gente honrar aqueles que estão sobre nossas vidas, né? E o pastor tem sido uma bênção, tem sido um exemplo para nós. Que Deus possa seguir te abençoando. Eu tenho certeza que eu estou falando
muitos irmãos, né, pensam da mesma forma. Deus te abençoe. Eu recebo. Fico até constrangido. Estou tão acostumado a falar para as pessoas que para mim ouvir, eu fico meio estranho, fico meio encabulado. Fiquei tímido, gente. Fiquei tímido, né? É isso aí. Agradeço, né, o carinho. Os irmãos já começaram a botar bolinho aqui. Agora vai... Esses bolinhos vou ter que comer depois, né? Vou ter que buscar. Legal, obrigado pelo carinho. Estou completando hoje 52 anos, né? E dia 9, eu e minha esposa completamos, nós casamos em 91, 30 anos de casado. Olha que legal, 30 anos, que marca bonita, né? Legal, né? Poxa. E a minha filha Juliana vai fazer 3 anos de casado, na mesma data. Casaram no mesmo dia que a gente. Que legal, né? É isso aí. Então, estamos alegres, estamos felizes, né? Parece que foi ontem que eu saí do quartel. Eu entrei no quartel com 19 anos de idade, né? Faz tempo. Faz tempo, né? Bah, misericórdia, né? Que benção. A Bruna entrou hoje aqui... cantando aqui praticamente quase aqui, parabenizando também, a gente fica feliz. Eu creio assim, alguém pode pensar assim, mas ele não está folgando o dia do aniversário dele, né? Se a maior alegria que a gente tem é poder estar servindo, né? E já preguei várias vezes no meu aniversário e a gente fica feliz de poder contribuir, de entregar vida pra gente, de estar somando nesse projeto, né? Eu vejo que não é um projeto pessoal, né? Então assim, quando a gente aprende a remir o tempo e contar o tempo e olhar para a nossa vida e ver que o nosso tempo, ele não pertence mais a nós, pertence a Deus. E a gente poder contribuir, inclusive no dia do aniversário da gente, né? Claro. A gente poder estar aqui contribuindo com uma palavra, com aquilo que Deus colocou em nosso coração, da onde Deus nos resgatou, o que Deus fez em nossa vida, né? Eu creio que é um privilégio. Fico muito feliz. É benção, né, pastor? É benção. Estou até emocionado aqui. Não chora, pastor. Pessoal, 8 horas e 14 minutos. Obrigado pelo carinho da turma. Vamos ler algumas mensagens aqui. A Marilene Ribeiro assistindo. Paz, pastores, irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos da equipe. Obrigado, Marilene. Deus te abençoe. Um abraço também. O Amador coloca bom dia, Deus abençoe. Obrigado, Amador. A Maurício Cislane, o Estileira, homem de estilo, nosso irmão querido lá cá, né? Com a gente, família querida. Ele bota bom dia, pastor Márcio, Deus abençoe. Obrigado, Maurício, abraço para a família, viu? A Ireni também, bom dia, Deus abençoe. Obrigado, Ireni, Deus abençoe também, bom dia. A Vera Regina Ramos, bom dia, família Encontro de Fé. Obrigado, Vera, Deus abençoe, estamos juntos. A Josis Temens, esposa do pastor Adroaldo, bom dia, pastores e irmãos, um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Obrigado, Josi, Deus abençoe. A Marileia Cristina Becker Fraga coloca aqui, bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo, que possamos ficar firme com o propósito de Deus e peço oração pelo meu esposo que está numa fase difícil. Está orando, Deus abençoe, Marileia e família. A Cláudia Antunes bota um aplausos aqui, vamos ver quem mais. A Cláudia bota paz e graça do nossos pastores e equipe. Legal, obrigado, Cláudia. Tua graça nos basta, Senhor, ela coloca também. Deus abençoe grandemente a todos vocês deste ministério, obrigado. Amei esse tema, pastores. Foi tua sugestão, hein, Cláudia? Helena da Silva Melo, bom dia, pastores Márcio e Adroaldo e equipe, todos irmãos, Deus abençoe. Valeu, obrigado, Helena, Deus te abençoe. O Amador bota parabéns, pastor, Deus abençoe sempre. Obrigado, Amador. A Cláudia, parabéns, pastor Márcio Santana Dias, Deus lhe abençoe grandemente, que o Senhor continue com essa alegria falando de Deus. Obrigado, vamos juntos. A Cláudia Antunes coloca o bolinho, né? Vamos comer um bolinho. Trazer o bolinho, né? O bolinho. Não brinca com essa turma aí. Não. Pastor Márcio nem gosta de um docinho, né? Barbaridade, estou me cuidando agora, né? Mas gosto mesmo. Me chamam de formigão. Obrigado, Cláudio, pelo carinho. Vamos lá. Marileia, Cristina Becker Fraga. Parabéns, pastor Márcio, que Deus te conserve alegria e feliz como o Senhor é. Obrigado, né? Te agradeço. Obrigado pelo carinho, Marileia. A Cláudia Antunes coloca aqui Happy Birthday. Legal. A Josi bota parabéns, pastor Márcio, muitas bênçãos em sua vida. Esta família. Obrigado, Josi. A Vera, parabéns, pastor Márcio, que Deus continue abençoando para nós. O Senhor é uma bênção. Obrigado pelo carinho. Fico feliz de poder servir, ser útil. O Senhor é uma bênção de Deus para todos. Cláudia Antunes, obrigado, Cláudia. Maurício Islane, parabéns pelo seu dia, pastor Márcio. Chuvas de bênção sobre sua vida. Obrigado pelo carinho, Maurício. A Simone Barbosa,
Coloca, parabéns, pastor Márcio Santana Dias, que o Senhor siga abençoando grandemente, que o Senhor siga abençoado grandemente. Desejo muitos anos de vida e muita saúde. Obrigado, Simone, pelo carinho também. A Cláudia Antunes, sou um ano mais velha que o senhor, pastor. Cláudia, legal, Cláudia, é isso aí, somos de uma geração que, né, desfrutamos aí do poder de Deus e queremos passar para mais pessoas. Então a Cláudia é novinha, Cláudia. É um ano menos nova. É um ano menos nova, boa. Estamos na flor da idade. Vamos lá. A Ereni também bota aqui. Parabéns, pastor Márcio. Deus continue te abençoando. Obrigado, Ereni. A Cláudia bota, eu lhe admiro. É um servo de Deus, muito usado para nos abençoar. Obrigado, Cláudia. Não chora, pastor. Olha, eu me cuido aqui, mas a emoção vem, né? Claro, né? A Yara coloca, Deus abençoe neste teu dia, querido pastor Márcio. Obrigado, Yara, Exídio, casal querido, né? A Irene peça oração pela minha saúde. Vamos estar orando, Irene. Giovana, minha esposa, parabéns, pastor Márcio. Deus abençoe cada vez mais. Beijos. Beijo para Giovana Nog Dias, minha esposa. Obrigado. Beijão. A Yara, um bom dia a todos. Obrigado. A Vera Regina Maciel, bom dia, pastor. Pastores e a todos nós, irmãos, e a sua equipe, obrigado pelo carinho estendido aqui à equipe também. A Cláudia Antunes, obrigado, pastores. Vou mandar este bolinho de presente. Não brinca, glória. Pastora Droga, olha, a turma é de ferro. O Léo Bandeira, a voz do nosso comercial, Léo Bandeira. Olha, o Léo. Ele bota aqui, um abraço aos amigos da Encontros de Fé, que não abraço faz tempo. Que legal, Léo. Deus te abençoe, um baita de um profissional, um amigão, parceiro, né? Profissional da área da comunicação, e inclusive no intervalo comercial, depois aí você vai saber de quem é essa voz. A voz é do Léo Bandeira. Todo evento nosso, né, é marcante, né? Quando passa o carro de som falando, o Léo Bandeira falando. Léo Bandeira, Encontros de Fé, vem estar até tem no rádio ali, no carro ali, no meu pendrive. Exatamente, ali. A chamada que ele faz é muito legal. Pensa. Muito jóia. Léo, abração, viu? Deus te abençoe. Obrigado pela participação, pelo teu carinho, somando junto conosco, um profissional na área da comunicação, é cristão e também presta serviço para muitas emissoras, para muitas emissoras, meios de comunicação, do meio secular, inclusive, as de maior audiência, as que são aí as mais fortes do mercado. Um baita de um profissional, um irmão querido aí. A Vera Regina Maciel, parabéns, bota aplauso, bota aqui, né? Pelo seu dia, muitas coisas boas na sua vida. Vamos abrir, tem mais mensagem aqui. E bênção a você, feliz aniversário. Obrigado, Vera. O Milton e a Ana, parabéns, pastor, bom dia, Deus abençoe o senhor, obrigado. Bastante gente mandando mensagem aqui, é bênção de Deus. 8 horas e 20 minutos, vamos uma canção, deixar a tua escolha aí, Bruna. Vai lá, solta a música aí. Virá, e a ele os
Estamos de volta, 8 horas e 22 minutos, bênção de Deus, obrigado pelo carinho do pessoal, né? Que hoje eu completo mais um ano de vida. Estou fazendo 52 anos, sou de 1969, nasci em Porto Alegre. Vim para Gravataí se eu nasci em 69, eu vim para Gravataí com 7, 8 anos. Então eu vim em 70 e... Deu um branco aqui, eu vim em 69, 7 anos depois. 76, 77 por aí. Eu acho que eu estava na primeira série, tinha entre 7 e 8 anos. Eu não era nem nascido. Ah, para aí. Eu sou de 74. Eu tinha 2 aninhos. É, isso aí. Vim para Gravataí, me criei em Gravataí, estudei em Gravataí, mas nasci em Porto Alegre. Minha família veio para cá e conheci minha esposa aqui, a gente, né, construiu a nossa família e tudo que temos e que somos. E aí em 98 me converti. E aí em 2006 fui consagrado pastor. E aí estou servindo a Deus esse tempo todo aí, com muita alegria. Logo que me converti, já comecei a ajudar, me envolver em uma área e outra, área de louvor, carregando caixa de som nas caminhonetes da empresa. E aí a gente foi servindo a Deus com muita alegria. Gente, 8 horas e 23 minutos. O tema hoje é falar sobre medo. Né? Nós conversamos ontem, pastor Adroaldo e eu, sobre essa questão do medo. Né? E nós vivemos em dias, antes mesmo da pandemia, que se ouvia falar muito em síndrome do pânico. Até deu uma acalmada agora, pelo menos nós tínhamos uma demanda muito grande dentro da igreja. A gente sabe que também psicólogos, psiquiatras, pessoas sendo atendidas, sendo medicadas por causa desta doença chamada síndrome do pânico. Quando a gente fala sobre essa questão do medo, é importante a gente ter um cuidado. Nós falamos ontem, até para deixar mais claro, né, o assunto que a gente abordou ontem, onde faltou tempo. O medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou ameaça, real ou imaginária. Então veja bem, o medo é um estado emocional. Quando a gente fala a respeito dos frutos do Espírito, né, aí a gente fala de amor, alegria, paz, e eu falei aquele texto que eu até não lembro o endereço, a Bruna pode nos passar daqui um pouco, que diz que seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Então, quem dá o norte, né, para a nossa vida, quem dá direção para a nossa vida, né, é a paz de Deus em nosso interior. Então, a gente aprende, é o termômetro, né, pastor Adroaldo? O termômetro que nos condiciona a seguir em frente ou não. Se não sinto paz, né, porque a falta de paz, né, em primeiro lugar, ela vai gerando uma insegurança, não necessariamente o medo. A falta de paz, ela nos propõe uma instabilidade, uma insegurança, um receio. Né? É um receio. Agora, o medo já é um estado emocional, né, como eu li aqui, é resultante de uma consciência de perigo ou ameaça. Então, o que nós temos que separar que medo, né, medo é diferente de consciência do perigo. São coisas que nós devemos esmiuçar um pouco mais, né? Ter conhecimento ou consciência de uma situação de risco não significa necessariamente ter medo, né? Às vezes o termo a gente acaba simplificando. A mesma palavra serve para várias coisas. Exatamente. Né? Serve para várias coisas. Então, ter consciência do risco iminente, não necessariamente você tem que ter medo. Então, esse receio do risco, né, ele nos protege. Agora, o medo, ele atua nas emoções. Aí nós queremos entrar depois no segundo bloco, falando sobre isso, né, sobre a questão do medo. Que o medo aí significa falta de coragem, o medo é uma insegurança, o medo, ele... por causa do risco iminente, ele influencia as emoções. Aí vem síndrome do pânico, e aí compromete todo o ser humano em si. Então nós queremos falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, né? Qual a diferença? Medo ou consciência do risco? Medo ou saber que há um risco iminente? Há uma separação, e nós temos que separar isso para que você possa ter uma vida saudável, tá certo, gente? Nós vamos no intervalo comercial, o pessoal vai conhecer agora a voz do Léo Bandeira, já conhece, você vai saber quem é o Léo Bandeira. O Léo Bandeira que está nos acompanhando aqui, ele bota
O Léo Bandeira botou aqui, um abraço aos amigos do Encontro de Fé, que eu já tinha lido. Aí você pode conhecer ele, né, a imagem do Léo Bandeira, e a voz você já conhece, que já vai entrar no intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-07-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Louvor e honra, poder e glória
Estamos de volta, 8 horas e 33 minutos, hoje dia 4 de março de 2021, programa Encontros de Fé, muita gente ligada conosco, Nelson também, Nelson Santos, legal Nelson, ele bota aqui bom dia, pastor e equipe, Deus abençoe a todos, ele bota parabéns pastor Márcio, que Deus continue te abençoando e a sua família também, obrigado Nelson, esposa, casal querido, Deus abençoe vocês também Nelson. A Margarete bota um dia abençoado, pastores e irmãos, legal, Margarete, obrigado pelo carinho, a Edna, bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo, feliz aniversário, pastor Márcio. Deixa eu ver que eu boto aqui. Feliz aniversário, pastor Márcio. Deus abençoe mais e mais sua vida. Que o Senhor Jesus realize grandes sonhos que somente Ele tem para o Senhor. Obrigado, eu recebo. Muito obrigado pelo carinho. Salete do Nascimento, ela coloca paz do Senhor a todos meus irmãos. Legal, Salete, Deus te abençoe. E aí, bastante gente ligada conosco nesta manhã. Estamos falando sobre medo. Medo. Gente, medo é um estado emocional resultante da consciência, né? Resultante da consciência de perigo ou ameaça real ou imaginária. Então, vamos lá. Nós estamos em um momento de pandemia, né? Onde estávamos, inclusive, falando aqui no intervalo, né, nos bastidores, a respeito da situação, né, pastor Adroaldo? Muita gente com medo, muita gente angustiada. Antes mesmo da pandemia, se tinha muita notícia de pessoas com síndrome do pânico. Imagina essas pessoas agora, como estão, né? Então, tem muita gente que está apavorada, né? E antes mesmo de haver a pandemia, existiam N situações que talvez não fossem tão graves, mas tinham um peso, né, porque o medo, ele atua nas emoções. Então veja bem, o medo é resultado da consciência de um perigo. Então você tem a consciência de um perigo, mas você não precisa ter medo. Você tem a consciência e você sabe do risco, mas não necessariamente tenha medo. Porque o medo é um passo a mais. O medo significa que o perigo iminente, né, embora ele não está, você não está, ele não te alcançou o perigo, mas ele passou a te influenciar. E aí o que acontece? O medo, ele toca nas emoções. Então, o medo é diferença de ter consciência. Esta consciência do risco e do perigo, quero que o pastor Adroaldo fale sobre isso. A questão da consciência, né? Nós não podemos ser negligentes. Exatamente. A gente não pode ignorar o risco. A gente não pode ser, não podemos ser aventureiros, inconsequentes. Nós temos que ter prudentes, ter cuidado. Então, eu queria que o pastor Adroaldo falasse um pouco sobre essa consciência do risco, né? Assim, que tem como separar do medo. A psicologia até fala um pouco sobre isso, né? E diz, né, que o medo é um gatilho, né, de proteção, que já vem no ser humano, né? Para que o ser humano se preserve do risco. Então, ele tem a consciência do risco. É que na psicologia fala a consciência. É a consciência, não, né? O medo em si. É a consciência. Traz a consciência do risco para que você, né, não se coloque em perigo, né? Então, assim, isso é importante a gente ter para a gente... né, consciência. Essa consciência, né? Então, mas quando deixa de ser consciência e deixa de ser, né, algo que atua nas nossas emoções, e quando nós passamos então a não poder fazer algumas coisas que nós não conseguimos mitigar os riscos, porque quando você sabe o risco, você mitiga o risco. Você não, eu vou por aqui é mais seguro, eu vou me preservar desta forma, eu vou subir num prédio, eu tenho medo de altura, eu vou colocar um cinto, né? Então, assim, isso falando de forma natural, né, pastor? Sim, há sim. métodos, né, que tu se coloca e tu mitiga o risco, tu tira o risco para que você possa seguir em frente. Então, o medo, na verdade, essa consciência, né, te faz tu não sofrer o dano. E a consciência, ela não te bloqueia. Não te bloqueia. Então, saber de um risco, veja bem, né, saber de um risco não te tira a coragem. Não te tira a coragem. Te leva a ter prudência. A prudência. Exato, perfeito. Né? Então, assim, você ter consciência de que há um perigo não vai te anular de fazer o que você precisa fazer. Mas vai fazer você ter cuidado para que não ocorra um acidente, para que você não se ponha em risco desnecessário e o inesperado, ou até aquilo que se espera, né, um pouquinho por causa do risco, venha acontecer. Agora, e não te tira a coragem, o conhecimento do risco em si, essa consciência do risco, né, do perigo, ela não pode te tirar a coragem. Na verdade, ela inclusive te faz analisar a situação e a circunstância para que você possa se conduzir de uma maneira segura. Exatamente. Já o medo, né, ele tira a coragem. Medo é falta de coragem, insegurança por determinado risco. Então o medo,
ele já compromete, porque o medo é um estado emocional. Então, quando o teu emocional está abalado, você perde a capacidade cognitiva, você perde a capacidade racional, há uma confusão, porque quando as emoções afloram, e aí outra questão importante, né? A questão do nosso emocional, né? O emocional, eu até tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu acho que eu botei no outro, a questão das nossas emoções. As emoções, né, é um conjunto, emoção é um conjunto de reações, né, que ocorrem no corpo e na mente. Um conjunto de reações em função do medo. Então, há uma confusão mental, há uma reação química, e nosso organismo ele fica todo... Se você, daqui um pouquinho, sente conflito. O que eu faço? Veja bem, eu gosto de citar um exemplo bem simples. Você pega uma tabuinha, eu falei ontem, né? Uma tábua de 1 palmo, 10, 15 centímetros. Bota ela, coloca ela a 50 centímetros do chão. Você é que nem um meio-fio, comentei ontem, um meio-fio, cordão de calçada. Tu sai caminhando por ele, brincando. Tu anda metros. Aquela mesma plataforma ali para você pisar. Coloca ela 30 metros de altura. Tu dá 2 passos e tu cai. O corpo já não consegue reagir, não consegue... É horrível. É horrível a sensação, né? A sensação, Sabe que eu fiz um concurso em 1994, faz bastante tempo. Eu fiz um concurso público e eu passei em várias etapas. Depois no psicológico, fui rodando psicológico. Psicotécnico. Psicotécnico. E na aptidão física, eu tinha que caminhar não sei quantos metros em cima de uma prancha de aproximadamente aí 10 centímetros, 15 centímetros, né? Estreita, né? E eu treinava em cima do muro em casa, né? Eu treinei a corrida, em cima do muro. Quando chegou no dia do teste, eu subi naquele negócio, eu tive que dar uma respirada assim e me concentrar. Tinha vários colchões embaixo, assim, porque era alto, né? Podia cair dali, né? Mas eu vi que muita gente travou e muita gente caiu, né? Quer dizer, então veja bem, o medo. Então o medo, ele tira a tua capacidade, ele compromete inclusive a tua condição de fazer coisas que você já está habilitado e qualificado para fazer. E aí nós vamos olhar como o medo ele atua nas emoções. Eu queria citar um texto, pastor Adroaldo, está em 1 Samuel 17, quando o exército de Israel foi afrontado pelo gigante Golias. Veja bem, né? Foi afrontado pelo gigante Golias. E aí Davi foi chamado pelo seu pai. E Davi foi ao campo de batalha levar mantimento. O pai dele disse assim, ele disse assim, vai lá e leva mantimento para os teus irmãos que estão na peleja lá no campo de batalha. E Davi foi. No versículo 17, versículo 22, capítulo 17, Davi, deixando o que trouxera aos cuidados da guarda, né, da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Chegou lá nos irmãos no campo de batalha, vocês estão bem? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, do inimigo, o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que falara antes. E Davi ouviu a afronta de Golias, né, contra o povo de Israel, contra o exército de Israel. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Estavam tudo com medo. Veja só, todo o exército de Israel com medo do gigante Golias. Versículo 25. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a própria filha. A casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então o rei estava com medo, o exército de Israel estava com medo. Veja bem, eles estavam com medo, mas olha tantos milagres que Deus havia feito. Tantos milagres que Deus havia feito. A história do povo de Israel quando saiu lá do Egito, já falamos centenas de vezes aqui. Então, olha os milagres que Deus fez.
O medo fez com que eles ficassem bloqueados e parassem, inclusive, de confiar num Deus que vinha dando vitória para eles. A consciência do risco não te rouba a fé, mas o medo pode te roubar a fé. E aí o povo ficou amedrontado. O próprio rei estava com tanto medo que o rei pegou e disse assim, olha, quem matar esse gigante, eu vou dar riquezas, eu vou dar isenção de impostos, ainda dou a minha filha para casar com esse cara. Veja bem, tamanho o medo que eles estavam. Davi, ouvindo isso, disse só um pouquinho. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras. E Davi perguntou pela segunda vez, não, só um pouquinho, o que está acontecendo? Como que diz assim, não, eu não estou acreditando nisso. Quem é esse circunciso? Quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não está afrontando um exército comum, é o exército de Deus, gente. Ele estava dando um carteiraço só um pouquinho. Nós somos, a nossa patente é graduada, nós pertencemos a Deus. Quem é esse para afrontar? Só que o exército de Deus, os homens de Deus, estavam com medo. Diz que fugiam do gigante e temiam ele grandemente. Mas esqueceram das credenciais espirituais que eles tinham. Porque a fé lhe tinha sido roubada. E não somente isso. O medo, ele compromete a tua capacidade, porque ele atua nas tuas emoções. O medo, ele te coloca em risco. A consciência do risco, do perigo, não te coloca em risco. A consciência do perigo, ela não te coloca em risco. Mas o medo te coloca em risco. Porque o medo faz com que você perca a capacidade, inclusive, de discernir que direção seguir no momento de perigo. O que de decisão tomar no momento obscuro. Você fica comprometido emocionalmente. Então, veja bem. E emoção é um conjunto de reações variadas em nossos pensamentos, em nossa mente. E aí tu não sabe para que direção você segue. E veja bem. O irmão mais velho, versículo 28. O irmão mais velho, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho de Davi, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Veja bem, Davi foi abençoar os irmãos dele. Davi foi enviado pelo pai para levar mantimento aos seus irmãos que estavam na batalha. E Davi, quando viu o contexto que estava todo mundo com medo, Davi chegou, não, mas só um pouquinho, o que está acontecendo? Eles estão afrontando o exército de Deus vivo. O exército de Deus. Esse gigante está afrontando o povo de Deus. Como quem diz assim, vocês esqueceram do que Deus já fez? Vocês esqueceram do que Deus é capaz de fazer? E nós percebemos que o medo roubou a fé e a confiança. Mas também não somente isso. Nós vemos que o irmão mais velho se indignou com Davi e disse assim, como é que ele disse aqui? Ficou irado contra Davi e disse assim, com quem tu deixasse as ovelhas, por que tu deixou de fazer o que tu está fazendo? Vai cuidar dos teus afazeres, que está fazendo o que aqui? Pô, o irmão foi lá. E ainda vai com as tuas poucas ovelhas, ainda dá uma... Dá uma cutucadinha porque ainda. Ele era um homem de guerra. Era uma função importante, e disso considerando e desvalorizando Davi. Colocando Davi para baixo, né? Tirando aquela intrepidez de Davi, assim, vem cá, vai te enxergar, guri. Exatamente. Mais ou menos isso. Não, e o que o medo fez? Se alguém que era referência, era um homem de guerra, o seu irmão mais velho, fiquei até arrepiado aqui, estava amedrontado, e a maneira dele não se sentir inferior ao seu irmão foi desqualificar o próprio irmão. Aí nós vamos... E o medo trouxe o quê? Desentendimento. Nós vamos observando, pastor, primeiro, a estratégia do inimigo de Israel foi colocar um valente, um homem, né, que era grande realmente, a gerar medo
no povo de Israel. E diz que ele investiu no medo porque diariamente, ao longo do dia, ele ia e afrontava, a ponto, quando ele percebeu que o medo já estava tendo... Quando o inimigo, né, de Israel percebeu que aquele homem, que o gigante, estava gerando no povo de Israel medo, que ele estava ganhando a batalha, porque o medo estava fazendo com que ele ganhasse a batalha. O exército estava paralisado. Então o inimigo, né, de Israel estava vencendo. Aí entra naquilo que tu falou. Quando Deus... Por que clamas a mim? Diz que o povo que marche. Então o medo fez com que eles pararam. Eles não seguiram em frente para a batalha. E esse medo gerado pelo inimigo, ele já estava tomando já os soldados, a ponto dos soldados já começar a querer colocar o medo, involuntariamente, quem sabe, né, nas outras pessoas. Já estava passando para Davi. Davi, olha, vai te chegar, guri. Olha só, ele é grande. Vai cuidar das tuas ovelhas, tu não tem capacidade. O próprio rei, quando o rei disse que ia dar a filha dele, ia dar muito dinheiro, ia dar isenção de impostos, o que o rei estava dizendo? Tô com medo. Isso o rei estava dizendo... vai se espalhando, Exato. Ele vai contaminando, né, aqueles que estão à sua volta e vai gerando problemas até naqueles, né... Contaminação. Nós temos a experiência agora do coronavírus. É algo involuntário. Exatamente. E o medo, se você não está alicerçado na fé, o medo é uma contaminação involuntária. E aí o que acontece com a pessoa que ela está com as suas emoções, que o medo atua nas emoções, é um estado emocional. Ele inclusive compromete não só a capacidade cognitiva, ele compromete a sua capacidade de tomar decisões. O medo, ele te faz correr riscos, ele não te protege. Porque ele te põe em risco, porque tu perde a capacidade de tomar uma decisão sábia. Já a consciência do risco, não. Então veja bem, o medo, ele também, como ele atua nas emoções, uma pessoa emocionalmente abalada, a sua imunidade, nós estamos falando do corpo, baixa imunidade. Exato. Uma pessoa que ela está bem, emocionalmente, inclusive o resultado de um tratamento médico, das medicações, traz muito mais resultado. Ela se recupera mais rápido. Então, veja como o medo é algo maligno que a gente tem que ter cuidado. Agora, e o medo também que a gente viu aqui, ele trouxe divisão. O medo fez com que o irmão mais velho, que estava sendo visitado pelo irmão mais moço, que foi levar comida para eles, o irmão mais moço que estava incentivando eles, dizendo assim, só um pouquinho, gente, nós somos o exército do Deus de Israel. Nós não somos qualquer exército, nós somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é este incircunciso, pagão, para afrontar o exército de Deus? Estava fazendo eles lembrar, estava dando uma motivada, estava sendo legal com eles. E o irmão não entendeu. Então o medo, ele traz divisão no teu lar. O medo traz divisão na tua família. O medo faz com que você se sinta alguém que talvez seja bênção para ti. Você pode ter ele como uma ameaça. Aqui o irmão de Eliabe, o irmão de Davi mais velho, que era um homem de guerra, ele se sentiu ameaçado, inclusive, pela presença do próprio irmão que veio ajudar ele. Se eu for um cara amedrontado, eu posso achar, pastor Adroaldo, eu não vou mais deixar tu pregar. Se o medo fosse governar minha vida, Exato. eu não ia deixar tu pregar. Porque tu podia fazer sombra para mim. Eu podia vou perder meu lugar. Medo. O medo faz a pessoa pensar bobagem. Faz a pessoa ficar bloqueada, faz a pessoa achar que ela é dona do lugar que ela ocupa. Então o medo, o pessoal do louvor, se o Mateus tiver medo, for se conduzir por medo, ele vai achar que a Bruna pode tomar o lugar dele. Exato. Né? Então o medo é algo maligno, porque o medo ele aflora, ele toca nas emoções e é um sentimento de insegurança, e o medo também ele é falta de coragem. Gente, tem pessoas com síndrome do pânico que não saem na rua. E aí nós vamos olhar, pastor Adroaldo, o Pedrão, apóstolo Pedro, que fez juras de amor para Jesus. Por que ele negou Jesus? Por medo. Porque ele estava com medo. Medo. Medo de ser preso, medo de ser morto, medo de sofrer. Por causa do medo, ele negou Jesus 3 vezes. Então, medo não é bênção. Por que Pedro afundou? Pedro andando sobre as águas. Tu citou o texto ontem. Jesus, no meio do mar da Galileia, os discípulos com medo, perderam a capacidade, inclusive, de discernir que o socorro estava mais próximo do que eles imaginavam.
né? O medo te tira a sensibilidade e a capacidade de fazer uma avaliação, de discernir, né? E aí, quando Jesus veio, eles acharam que era um fantasma e gritaram, apavorados. Jesus disse: tem de bom ânimo, o Senhor não tem mais. E aí Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. E Pedro foi e andou sobre as águas, assim como Jesus. Aí Pedro, reparando na força do vento, Pedro teve medo e começou o quê? Submergir. Então o medo, ele rouba a fé. O medo, ele traz divisão e desentendimento, porque todo mundo é uma ameaça. Então daqui a um pouco o medo, ele te faz agredir alguém, ele te faz trair alguém, ele te faz negar alguém. O medo, ele compromete a relação do ser humano. Agora, se nós olhar em 1 João 4,18, pastor Adroaldo, vamos ver o que diz lá, 1 João 4,18. As pessoas precisam de cura. 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor, tu citou esse texto inclusive, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu inimigo, o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então nós temos aqui dizendo que o amor produz, aliás, o medo produz tormento. E por que o amor lança fora todo medo? Porque o amor é o cumprimento da vontade de Deus, né? E sem o amor vem a punição. Então o amor, ele não traz punição. O amor lança fora todo medo, porque o amor traz cura. O amor traz restauração. O amor traz perdão. O amor nos isenta de um perigo iminente, que era a condenação, que era a cobrança e a execução e colher o resultado dos nossos pecados. Então o amor lança fora todo medo. Então veja bem, é importante nesses dias que nós não venhamos a nos conduzir pelo medo. Tenhamos consciência dos riscos, sempre. O pastor Adroaldo trabalhou muitos anos numa empresa fazendo planejamento. E o planejamento mostrava os riscos e os benefícios, os prós e os contras. Faziam planilhas, planejando um ano de trabalho, custo, e aí entra na tua área lá que tu sabia bem. Sempre imaginando, há riscos, mas se nós queremos avançar, nós às vezes temos que assumir alguns riscos, né? Calculados, para chegar e sobrepor a dificuldade. Qual o caminho para que esse risco não se torne para que ele não se concretize? Exatamente. Como então tu ia avaliando, prejuízo. Tu ia dando passos, né? E reavaliando passos e reavaliando até chegar no objetivo. Então esta consciência, ela também nos dá condição de conduzir a vida de forma a alcançar os objetivos que nós temos. E na fé é a mesma coisa, né? Há dificuldades, há desafios, e nós temos que dar passos, um passo de cada vez, né? E sendo orientado por Deus. Quando diz que o amor lança fora todo medo, Deus é amor, né? E quando, assim como Davi disse, é o exército do Deus vivo, esta consciência de que Deus está conosco, de que Deus nos conduz, de que Deus é maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Esta consciência, é necessário nós temos esta compreensão, esta convicção, porque aí nós vamos sobrepor as barreiras, né, direcionados por Deus, não na nossa capacidade, mas naquilo que Deus nos conduz. É importante isso, porque a síndrome, claro que tem essa questão, pastor, tratamento psicológico, tudo mais, e nada disso nós descartamos, né? Exatamente. Mas há pessoas que estão presas no medo, atadas no medo, e muitas vezes é espiritual, pastor, porque o inimigo, e nós não podemos deixar de falar disso, pastor, porque claro, com certeza. O inimigo, ele prende, porque ele vai colocando, tirando a visão das pessoas, a compreensão de quem é Deus, de que existe um Deus poderoso, que quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos dá a condição de vencer o medo. E aí daqui a pouco alguém só se trata na parte química, então mas está atada. E aí precisa ter um remedinho, aquela coisa, o corpo fica mais firme, a pessoa, né, é anestesiada do medo,
mas não consegue vencê-lo. Então, nós vencemos o medo, né, em Deus, compreendendo quem é Deus e sabendo que é Deus que nos dá a vitória. Sabe que o medo é tão interessante essa questão, porque aqui fala, medo é resultado de consciência do perigo ou ameaça real ou imaginária. A imaginária, eu creio assim que não é imaginária, é questão espiritual que tu está falando, porque a pessoa, é algo que a pessoa não está enxergando, mas ela tem um medo e um receio, ela não enxerga. Então a pessoa inclusive tem medo até do que as pessoas vão pensar dela, né? Ela tem medo de agir e as coisas não darem certo. Ela tem pessoas que se bloqueiam, pastor, e não tem relacionamento com outras pessoas, elas se fecham por medo das pessoas machucarem elas. Tiveram traumas de infância. E aí nós podemos entrar, tem uma gama para tratar sobre isso, um leque muito grande. E geram traumas e situações que a pessoa se preserva e ela se fecha a ponto de afastar outras pessoas dela. Então, o medo, ele é prisão. Ele aprisiona as pessoas. E sabe que o medo, ele traz, como ele atua nas emoções, ele tanto faz a pessoa se fechar e ela entrar num síndrome do pânico e daqui a um pouco nessa questão também de depressão, ficar depressiva e se isolar, como também a pessoa com medo, ela pode se tornar agressiva. A melhor defesa é o ataque. Exatamente, tem dois extremos. Então, cada um reage de uma forma. Então, tem gente que é agressiva porque ela tem medo de não ser compreendida, ela tem medo de perder o espaço. Então, por que aquela pessoa é tão estúpida, tão grosseira? Tu vai ver, às vezes, ela não é uma pessoa ruim, mas ela tem medo. Alguns se encolhem, se fecham, ficam assim, coitadinhos por causa do medo. E outros se tornam estúpidos, grosseiros, ninguém consegue chegar perto. Porque a pessoa tem medo, ela está se protegendo desse medo. Então o medo atua nas emoções, aí traz divisão. O que o irmão de Davi pegou? Foi agressivo com ele, foi estúpido com ele, um cara que estava querendo ajudar. Será que muita gente já não teve problema no casamento, relação com os filhos, por causa do medo? Né? Então nós não podemos proteger os nossos filhos pelo medo, nós temos que proteger os nossos filhos trazendo uma consciência do perigo. Isso não compromete a capacidade intelectual, cognitiva e de tomar decisões. O medo compromete. Exato. Tanto é que a gente deu o exemplo aqui de você caminhar em 5 centímetros no chão, numa tabuinha, você vai caminhar, bota 30 metros de altura, tu te apavora. Eu sou um... Né? Aí o medo bate mesmo. Né? Tem aquelas plataformas de vidro em penhascos, em prédios gigantescos aí, que as pessoas vão caminhando, tem um vidro grosso, não vai quebrar, as pessoas andam tremendo ali, né? Imagina. Mas a sensação, então o medo traz uma insegurança mesmo quando há segurança. Então é interessante isso, que o medo é insegurança, o medo tira a coragem. E daqui um pouco o povo de Israel, ali, o exército de Israel, que conhecia, nós pertencemos a Deus, olha as coisas que Deus já fez, será que Deus não vai nos dar vitória sobre o gigante Golias? E deu. Tanto é que o Davi pegou uma fundinha, levou 3 pedrinhas do alforje ali, né? Com uma pedrinha só foi suficiente para acertar exatamente na testa do gigante e o gigante caiu por terra. Então, ali não era a fundinha, o estilingue, seja lá o que for, de Davi, né? Ali era o estilingue de Deus, era o tiro de Deus, era o canhão de Deus, era a arma de Deus, a arma espiritual. Então, veja bem, ele não se bloqueou, ele continuou confiando em Deus e Deus atuou através dele e trouxe a vitória. Então, assim, nessa manhã nós queremos orar para que o medo não venha roubar a tua fé. Amém. Para que o medo não venha comprometer a tua capacidade de produzir no momento de pandemia. Para que o medo não venha comprometer a tua capacidade, inclusive, criativa. Porque quando as situações são adversas, o ser humano se reinventa. E o medo que ele faz, ele tira, inclusive, a capacidade do homem de se reinventar. Né? Se reinventar e também desfrutar daquilo que Deus tem como propósito por meio da fé para te abençoar, abrir portas onde não há portas. O justo viverá por fé, a gente vive pelo que crê, não pelo que nós vemos. E fé é certeza e convicção de coisas que nós não vemos. Então nós queremos orar nesta manhã, pastor Adroaldo, para que haja cura, para que haja libertação, porque o medo, como diz aqui, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, o medo produz tormento. Então, tem gente atormentada, tem gente assim, bloqueada, e nós queremos orar nesta manhã e te abençoar, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem
Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, pelo teu amor que lança fora todo medo. O amor, Senhor, que toma nossos corações e traz uma paz, uma convicção e uma certeza de que tu tens sido conosco. Que somos, Senhor, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus poderoso. Verdade. Por isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que pessoas que foram afetadas pelo medo, seu emocional foi alterado, nós oramos para que haja cura, para que haja libertação, para que venha, Deus, o teu poder. Pedimos a Ti nesta manhã, cura, livra as pessoas do medo, da ansiedade, da angústia. Nós repreendemos toda atuação diabólica, todo o tormento que vem sobre as pessoas, em o nome de Jesus. Ministramos, Pai, o teu socorro, ministramos o teu milagre, ministramos saúde espiritual, saúde mental. Oh Deus, toca com o teu poder, as correntes do tormento e do medo caiam por terra em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida de cada um, Pai. Ministramos o teu socorro, o teu milagre. Nós oramos, Pai, pela saúde daqueles que estão com enfermidade. Oramos por aqueles que estão hospitalizados, Senhor, seja com coronavírus ou qualquer outra enfermidade. Nós oramos para que a presença de Deus tome a tua vida nesta manhã. Ser curado em o nome de Jesus. Pela fé, Senhor, nós declaramos a derrota das trevas. Pela fé, nós declaramos vidas sendo restauradas. Em o nome de Jesus. Traz, Senhor, não somente a fé, mas também, Senhor, a paz que excede todo entendimento. A fé que vem por meio de Jesus traz a paz que excede todo entendimento, tomando o teu coração, trazendo saúde, trazendo, Senhor, a restauração na vida de cada um. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Pai. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí, gente. Ficamos por aqui, né, encerrando mais um programa, dia 4 de março de 2021. São 9h04, mais gente mandando mensagem aqui. Luciano Gomes, feliz aniversário, pastor Márcio. Deus abençoe, paz de Cristo a todos. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo carinho, Deus te abençoe também. Quem mais aqui? A Tami Léo, né? Parabéns, pastor Márcio, Deus abençoe. Obrigado, Tami, obrigado, Léo, pelo carinho. A Rosane também com a gente, Rosane Antunes. Parabéns, pastor Márcio, muitas felicidades, tudo de bom, Deus abençoe sempre. Obrigado, Deus abençoe. Nós ficamos por aqui, pastor Adroaldo, bom estar junto. Bênção de Deus, mais uma manhã onde Deus tem nos abençoado. Quero deixar meu abraço a todos que nos assistem e um abraço aos irmãos da Morada do Vale. Não esqueça de fazer a sua inscrição para o nosso culto de Santa Ceia, ainda há tempo. Legal, bênção de Deus. Então, Santa Ceia, final de semana, parada 64 às 9 da manhã até às 10, um intervalo de 30 minutos, às 10h30 começa o segundo culto de Santa Ceia, é uma horinha de culto, começa às 10h30, às 11h30 nós encerramos. Depois às 5h30 da tarde, encerra às 6h30, começa outro às 7h, termina 10 para as 8 da noite. Tá certo, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Bom dia, Bruna, bom dia, pastor Adroaldo, todo o pessoal que está conosco. Até amanhã às 8 horas da manhã. Deus te abençoe, forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém